O Estatuto do Trabalhador Rural, ele foi elaborado em 1963 para entrar em vigor em 1964, durante o governo de João Goulart. Durante esse período, o Brasil passava por algumas transformações muito fortes. Não apenas o Brasil, mas o mundo. O mundo estava passando pelo período da Guerra Fria e tinha um medo do comunismo, né, que estava se alastrando pelo mundo. Então, acabou que todas as medidas adotadas por João Goulart, depois do regime militar, foram suspensas, né, e foram retomadas durante a década de 1970. A ideia do Estatuto do Trabalhador Rural era dar os mesmos direitos do trabalhador do campo ao trabalhador da indústria e do comércio, ou seja, né, os mesmos direitos que são previstos na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Direito a um salário mínimo, direito a 40 horas semanais de trabalho, né, de ser assistido em caso de acidente de trabalho, enfim. Junto com esse estatuto foi elaborado o Fundo Rural, ou o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, em que o trabalhador pudesse conseguir uma aposentadoria, né, depois de 30 anos de serviço prestado, como prediz aí a CLT para todo trabalhador, tanto do comércio quanto da indústria, como é nos dias de hoje, né? Mas o grande questionamento foi bom? Foi bom sim, porque os trabalhadores rurais passaram a ter acesso a uma gama de direitos que antes não tinham. Mas, por outro lado, é importante a gente frisar o seguinte: num primeiro momento, esse estatuto não foi bem aceito pela elite ruralista e houve demissões em massa nas propriedades rurais. E com essas demissões em massas, né, teve a migração muito grande do campo para a cidade, ou seja, foi intensificado o êxodo rural. E essa intensificação do êxodo rural fez com que as grandes cidades, né, aumentassem os bolsões de pobreza, aqueles locais onde tinha um acúmulo muito grande de pessoas que se propunham a subempregos, né, porque não tinham qualificação. As pessoas que moravam no meio rural não tinham formação, não tinham a capacitação profissional, então acabavam, né? E essa formação desses bolsões de pobreza, né, potencializou a violência urbana e outras questões sociais, além da violência, né, ou próximo da violência, como o tráfico de drogas, prostituição infantil. Né? Por conta disso surge também a figura de um outro trabalhador, que é o trabalhador temporário, né? Muito conhecido por nós como os boias-frias, né? Porque os mesmos fazendeiros que demitiram esses trabalhadores também precisavam de trabalhadores na época da colheita e acabaram contratando a mão de obra, né, desses mesmos trabalhadores como diaristas, né? Então, e como boa parte deles não conseguiam trabalhar na cidade, no meio urbano, acabava voltando para o campo na condição de diarista. Né? Surge aí também a figura de um meieiro, né? Ou seja, o gato, aquele que intermediava o serviço. Né? Bom, gente, isso é um pouquinho da história do que foi o Estatuto do Trabalhador Rural, de 1963/64, aqui no Brasil e como que influenciou para a estrutura fundiária brasileira, para a estrutura do trabalhador no campo aqui no Brasil. Valeu!